Salve progressistas, eu sou o Clayson. Eu peço para que você assista este vídeo até o final. Nós temos daqui a pouquinho um trecho de uma live com o bilionário Carlos Wizard. Você vai ficar espantado com o que você vai ver. E mais, as informações que nós trazemos aqui já colocam esse vídeo como um dos mais importantes da série que nós estamos fazendo, cobrindo a CPI da Covid, a CPI do genocídio. O que nós vamos trazer de informação hoje aqui para você precisa chegar a todos os brasileiros. Os brasileiros precisam saber o que está acontecendo no governo federal, o que está acontecendo por trás das cortinas de fumaça que geram o bolsonarismo, e esses xingamentos de ontem do Bolsonaro, esse destempero, o fato dele ter sido mal educado para, de alguma forma, chamar a atenção da imprensa e também das redes sociais, é um exemplo do que ele está querendo criar de informação para encobrir o que nós vamos mostrar hoje aqui. E o que nós vamos mostrar é quase uma prova concreta de uma corrupção terrível dentro do governo Bolsonaro. Corrupção bilionária. É muito importante que você veja esse vídeo, que você compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Você pode descer aqui, clicar em compartilhar, distribuir esse vídeo nas suas redes sociais. Nós precisamos que os brasileiros entendam o que é o governo Bolsonaro. Um governo corrupto, bilionariamente corrupto. A informação que nos chega hoje aqui, ela trata a respeito da compra da vacina Covaxin. E a informação que trouxe o Estado de São Paulo, o Estadão, ela mostra documentos internos do governo Bolsonaro que apresentam um superfaturamento da vacina Covaxin em 1000%. Exatamente isso, 1000%. Eu vou trazer todos os detalhes, todas as informações, sempre pedindo para você dar o like no vídeo. É importante que você dê o like no vídeo. Quando você se inscreve no canal, se você não é inscrito, este é o momento para você se inscrever, para você nos ajudar a chegar ao maior número de brasileiros. Este canal está numa batalha enorme para que nós possamos chegar em 2022 entre os principais canais progressistas do Brasil. É importante que a gente dê voz a canais progressistas, porque nós não podemos entrar nas eleições de 2022 desavisados. Os brasileiros não podem ser mais uma vez enganados nas eleições com notícias falsas, com narrativas que são inverídicas e que trazem uma série de informações errôneas que levam as pessoas ao engano. Não seja enganado. Então, por favor, dê o like no vídeo. É só isso que a gente não pede dinheiro no canal. A gente pede para você dar o like. Dê o like no vídeo, se inscreva, ative o sininho. A primeira informação que eu quero trazer para você é de uma reportagem que saiu nesta madrugada, por volta de 5 horas da manhã, no Estadão, e ela traz documentos do Ministério das Relações Exteriores do governo Bolsonaro, que mostram que esse governo comprou a vacina indiana Covaxin por esse preço 1000% maior do que 6 meses antes. Lembrando que este valor anunciado há 6 meses atrás foi anunciado pela própria empresa lá de Nova Delhi para a Embaixada Brasileira. É um preço de agosto do ano passado, o Estadão teve acesso a esse preço, que informava que esse imunizante produzido pela Bharat Biotech tinha o preço estimado em 100 rúpias. 100 rúpias é o equivalente a 1,34 dólares. $1,34 a dose. E pasmem, né? Porque sabemos que falamos com os brasileiros. Nós pagamos 15 dólares. De $1,34, nós pagamos 15 dólares a unidade. Se nós formos fazer hoje um cálculo baseando o preço do dólar a cinco reais o dólar, nós vamos chegar a um superfaturamento de mais de R$1,4 bilhão. Só para você ter uma ideia, olha, preste bem atenção, nós estamos tirando o valor da vacina. O que foi cobrado a mais, além do valor da vacina, este valor superfaturado, cobrado a mais, chega a quase R$1,5 bilhão.
1,5 bilhão. Este é o valor cobrado a mais. Levando em consideração, e quero repetir para que você não se engane, tirando o valor da vacina, tirando esse valor da vacina, estamos falando de um valor a mais, 1,5 bilhão de reais. E o mais importante, a aquisição dessa vacina é uma ordem pessoal do presidente Jair Bolsonaro. É uma negociação que durou muito pouco tempo, menos de 3 meses. É um prazo muito curto se nós formos levar em consideração que só para responder um e-mail da Pfizer foram quase 11 meses que o Bolsonaro demorou para responder um e-mail. E aqui nós temos, do início ao fim da negociação, 3 meses para a compra, sendo que houve essa alteração de mais de $10 na dose da vacina. É a vacina mais cara do Brasil. O Estadão colocou aí para você esse gráfico que está aqui do nosso lado, a quantidade em milhões, 20 milhões, e está aí o preço em dólares, $15. Levando em consideração os outros valores que estão aí e a quantidade de vacinas. Estão aí os dados para que você possa observar. Alguns outros pontos relevantes dessa negociação que tudo leva a crer uma negociação fraudulenta e uma negociação que mostra a possibilidade bilionária de corrupção no governo Bolsonaro. Governo corrupto! Isso é importante deixar bem claro. Um depoimento ao Ministério Público, um servidor do Ministério da Saúde, ele aponta pressões anormais, vou colocar entre aspas, porque este é o termo utilizado por esse servidor do Ministério Público. Ele diz que houve pressões anormais para a aquisição desta vacina, a Covaxin. O funcionário, ele relatou ter recebido mensagens de textos, e-mails, telefonemas, pedidos de reunião fora de seu horário de expediente em sábados e domingos. Esse depoimento já está em poder da CPI. O servidor ele assegurou que esse tipo de postura não ocorreu em relação a nenhuma outra vacina comprada pelo Brasil. Nenhuma vacina teve esse tipo de comportamento. Nenhuma vacina teve essa pressão. Depois de quebras de sigilo promovidas pela CPI, inclusive informadas pelo relator da CPI, o senador Randolfo Rodrigues, chegou-se à conclusão de que a Precisa, a empresa que intermediou essa negociação, recebeu R$500 milhão pelo negócio. 500 milhões de reais. Sabe quem está por trás também dessa negociação? O bilionário, o multibilionário empresário Carlos Wizard. E eu tenho agora um vídeo que mostra qual é a relação do Carlos Wizard com o governo Bolsonaro. Preste atenção quem o Carlos Wizard vai apresentar para um de seus entrevistados em uma live que ele participava junto à revista Isto É. Preste atenção neste vídeo. Eu vou te apresentar o nosso ministro da Saúde, General Pazuello. Estou falando aqui com a Isto É, e o Celso é o nosso colega, e ele quer uma palavrinha sua, pode ser? Só coisa boa, né, General? E aí, irmão, tudo bem? Boa tarde, como vai, mestre? Tudo bem? A missão que o general me passou foi de acompanhar os grandes fornecedores, os grandes contratos, que você sabe que o orçamento do Ministério da Saúde é um dos maiores que nós temos na nação, o maior da União, cerca de 150 bilhões de reais. Logo, logo você vai ver aí que o Brasil vai ser forrado de medicamentos na fase ainda inicial do tratamento, cloroquina, hidroxicloroquina. Portanto, como você pode perceber, o bilionário Carlos Wizard, que fugiu, inclusive, da CPI, está dizendo agora que vai responder a esse pedido da CPI no dia 30 de junho. Fizeram um pedido para que ele pudesse estar na CPI. Ele, então, alegou que estava nos Estados Unidos. Inclusive, ele foi para os Estados Unidos logo após o início destas questões todas ligadas à CPI da Covid, a CPI do genocídio. Foi para lá e depois, num pedido, inclusive, do próprio governo brasileiro, para que pudesse apreender o passaporte dele,
foi descoberto então que ele não estava, na verdade, nos Estados Unidos, ele poderia estar no México. A situação do Carlos Luiz é tão bizarra que nesse momento absolutamente ninguém sabe aonde está este empresário. E ele, como nós estamos aqui colocando para você, esteve dentro dessa negociação que nós estamos falando de quase R$1,5 bilhão a mais do valor de uma vacina e que pelo menos uma dessas empresas faturou R$500 milhão. O que nos leva a crer que esses outros bilhão aí, né? Pelo menos esses outros 900 milhões a R$1 bilhão, a gente não sabe para onde foi. O que nós sabemos e a conclusão que a gente chega é que informações da própria empresa fabricante da vacina, do imunizante, a própria empresa que fabrica a Covaxin, ela alega que houve, num primeiro momento, o pedido do valor da vacina de $1,34. E daí, desse valor, a gente não sabe como que se chegou até o valor de $15 a unidade. E qual é a diferença, para onde foi a diferença deste valor? Por que que o governo pagou em 20 milhões de vacinas esse valor exorbitante de mais de 1000% a mais? E por que Bolsonaro pessoalmente, foi o Bolsonaro que foi pessoalmente trazer por perto a negociação dessa vacina? Foi um pedido pessoal do Jair Bolsonaro. Então aqui, realmente, nós temos uma comprovação de que há algo de muito errado nessa história toda. Nós sabemos que houve uma protelação, um atraso, para dizer pouco, né? Uma negligência do governo Bolsonaro na compra de outras vacinas, e aí, do nada, a gente vê a compra de 20 milhões de vacinas, 1000% a mais do valor que elas custam. Fica aqui todas as dúvidas possíveis, mas acima de tudo essa reflexão com você que é brasileiro, você que quer a verdade dos fatos. E fica uma resposta a essa indagação do Bolsonaro. Me chama de corrupto, porra! Em pouco tempo nós vamos chamá-lo de corrupto e mais do que isso, nós vamos poder colocá-lo na cadeia, ele e esses empresários e todos esses bilionários que estão por trás dessas negociações, para que eles possam responder por um crime, levando em consideração que apoiadores do Bolsonaro, inclusive apontam no âmbito da CPI da Covid, da CPI do genocídio, que roubar dinheiro ou mesmo superfaturar equipamentos seria mais ainda grave do que ações do Bolsonaro, especificamente quando ele não defende a vacina, quando ele não usa máscaras e tudo mais. Nós temos aí declarações inequívocas por parte de bolsonaristas no âmbito da CPI, senadores, que falam a respeito disso, que roubar dinheiro, e eles tentam jogar essa situação para governadores e prefeitos. Mas agora nós temos o próprio presidente da República envolvido diretamente com a possibilidade de vacinas superfaturadas e valores que podem chegar a R$1,5 bilhão a mais. Não se esqueça, quando você dá o like nos nossos vídeos, você permite que brasileiros vejam o conteúdo que nós estamos passando aqui. E você que viu esse vídeo de hoje, você sabe a importância que conteúdos como esse possam chegar a outros brasileiros. Se você puder, nós vamos pedir para que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, mande esse vídeo para os seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook, nas suas redes sociais. Você ajuda o nosso trabalho, mas você ajuda o Brasil. O Brasil precisa ver o que nós estamos falando e entender a gravidade de tudo aquilo que nós estamos apontando aqui. Quando você compartilha o vídeo, você permite que as pessoas vejam as descrições dos nossos vídeos e com isso vão até as fontes principais, as informações. Eu deixo tudo aqui na descrição, todas as informações, as fontes que nós utilizamos. E aí as pessoas podem ver a reportagem, podem ler com detalhes, podem saber que esta empresa que o Bolsonaro agora favorece em R$500 bilhão é uma empresa que já tinha problemas com o governo federal, que já tinha feito falcatruas anteriormente e que mesmo assim ainda fecha uma negociação bilionária para o governo Bolsonaro e que retira do bolso dos brasileiros quase R$1,5 bilhão.
Então, se você não pode compartilhar, o simples fato de você se inscrever no canal, ativar o sininho, já ajuda o nosso trabalho. Faça isso, por favor. A gente se encontra numa próxima.